Olá, pessoal! Nós somos o Grupo 11 de Psicanálise, Teoria e Técnica e o nosso grupo escolheu o filme Geração Prozac, que fala sobre depressão. Entrevistamos uma psicanalista para saber como é o tratamento na prática dessa doença tão intensa e complicada. Focamos em perguntas que abordam as dificuldades da clínica além do teórico. Nesse filme, lançado em 2001, mostra a vida de Elizabeth, que teve uma infância um tanto isolada. Seu pai abandonou a família quando ainda era criança, e desde então sua mãe se tornou a sua única amiga e companheira. Quando sai de casa para estudar jornalismo em Harvard, se entrega a uma vida de sexo e drogas que trazem à tona todos os problemas acumulados desde a infância, levando a um estado de depressão e crises existenciais. Com problemas que não consegue lidar, ela conhece a psiquiatra e psicanalista Dr. Sterling, que receita o antidepressivo Prozac como parte do tratamento. Com ideações suicidas e tentativas ingloriosas de tirar a sua vida, Lizzie faz uso do medicamento, mostrando os efeitos colaterais, a dependência e a dúvida de parar ou não com o uso do Prozac. Durante as sessões de psicanálise, ela passa por altos e baixos, e todo o tratamento é uma tentativa de se manter viva. O filme retrata a dificuldade não só da paciente, mas do terapeuta e dos que convivem com ela, como colegas e amigos, e até o namorado. É um filme intenso e bem realista, apontando como a vida de todos é afetada pela depressão. Para entendermos melhor como esse filme se relaciona com o nosso tema e com a entrevista feita, precisamos nos aprofundar um pouco no assunto depressão. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a depressão alcançou índices alarmantes, a ponto de ser uma das patologias que mais causa perdas econômicas no mundo, ao lado do câncer, doenças cardíacas e da AIDS. Segundo o manual MSD, os transtornos depressivos caracterizam-se por tristeza o suficiente, grave ou persistente para interferir no funcionamento e muitas vezes para diminuir o interesse ou prazeres nas atividades. A causa ainda é desconhecida, mas provavelmente envolve hereditariedade, alterações nos níveis de neurotransmissores, alterações da função neuroendócrina e fatores psicossociais. O diagnóstico baseia-se na história. O tratamento geralmente consiste em medicamentos, psicoterapia ou ambos, e em algumas vezes eletroconvulsoterapia ou estimulação magnética transcraniana rápida. Mas vocês sabiam que a psicanálise tem uma definição própria do que é depressão? Diferente daquela dada pela medicina clássica, na visão psicanalítica ela trata-se de um sintoma de uma neurose subjacente, ou seja, é um sinal do corpo de que algo não vai bem, assim como a febre é um sintoma de uma infecção no organismo. O tratamento por meio da psicanálise visa trazer do fundo do paciente quem é essa pessoa que ele acredita ser responsável pela perda da sua ilusão, vencendo o problema desde a raiz. Na terapia psicanalítica, é possível enxergar os fatores contribuintes e trabalhar na autoavaliação, dando ao paciente ferramentas permanentes para lutar contra a depressão. Esses fatores podem ser encontrados em vivências da infância, em desejos e relacionamentos, em sentimentos recalcados e assim por diante. A psicanálise evita a medicalização, mas em alguns casos ela se torna necessária, tendo duração variada. É preciso monitoração clínica do paciente e, por vezes, a terapia pode se estender para ajudar a pessoa a se manter em um estado mental favorável. Galera, é por isso que o psicanalista deve obter um grande conhecimento sobre as doenças psiquiátricas para melhor conjugar a abordagem com a personalidade e a peculiaridade de cada paciente. Após muito estudo sobre o filme e sobre depressão, resolvemos dar início à nossa entrevista. A entrevistada é uma psicóloga com as iniciais GLC, que atua na psicanálise há 2 anos. Na entrevista, focamos na dificuldade da terapia na prática e a profissional apontou alguns problemas como a necessidade de se adaptar no online e o aumento da demanda na pandemia. Ela disse: "No início da pandemia, me deparei com algumas situações assim, e como manteria um vínculo no formato online. E a maneira que dá certo até hoje é a pessoa perceber que você está ali, dedicando seu tempo para ouvir, para direcionar, dar atenção aos detalhes, sem mudar o olhar para verificar as horas, por exemplo, fugir do script que muitas vezes temos." Pela entrevistada, nota-se que no tratamento de depressão, o segredo do sucesso é a escuta psicanalítica e deixar o paciente perceber que você está dando muita atenção. É um detalhe que faz muita diferença na depressão. Ela disse: "Quando se tem um paciente assim, normalmente ele não vê saída ou muitas vezes está sozinho, então dedique o seu tempo." Em seguida, perguntamos sobre a resistência do paciente ao tratamento e ela respondeu:
Muitas vezes a resistência acontece porque ainda não faz sentido para outra pessoa ou porque ela não quer sentir a mesma coisa. É normal, todos nós criamos mecanismos de defesa, mas como psicóloga vamos passar os combinados, entender qual tipo de resistência. Se chega atrasado, se chega cedo, se cumpre as metas, se não tem entendimento, suas incapacidades, mentiras e não pagamento. Super importante deixar claro que é um ambiente seguro, que a paciente pode contar contigo para trazer o que sentiu, e aí vamos entendendo. Mas é um momento de irmos dando um direcionamento também. Entrando na área da medicalização, vimos que é comum quando o paciente não quer tomar remédio pelos efeitos colaterais da medicação, que são bem fortes e frequentes. Questionada sobre o que ela faz quando o paciente não quer tomar o remédio, ela disse: "Nos casos que já atendi, os pacientes foram transparentes, falando que tinham parado, e uma das primeiras perguntas que faço é como ela estava se sentindo sem o remédio. Normalmente, tem-se alguns efeitos colaterais do próprio remédio e alguns sintomas voltam. Então, os questiono se querem continuar progredindo ou não. Você pode fazer os dois. Lembrando que o psiquiatra não vai apoiar e encorajar o paciente a ir até ele. Então, dependendo do caso, é necessário orientar alguém da família de como fazer isso. Claro que com consentimento do paciente, entendendo que corre risco à vida." Notamos também que a grande dificuldade de um paciente aceitar o medicamento é porque alegam que querem levar uma vida normal, dirigir, trabalhar, não ter sono de dia, além de outros sintomas colaterais que as drogas oferecem. Por isso perguntamos se os pacientes preferem o eletrochoque. E ela respondeu: "É um tratamento recente que visa respostas mais rápidas do que os remédios. Quando se tem sintomas graves ou recorrentes, os efeitos colaterais aparentemente são menores também. Não atendi nenhum paciente que tenha passado por esse tratamento e estou entendendo se seria a melhor alternativa." Nesse mesmo assunto, quando o paciente tem ideação suicida, o grupo questionou se ela avisa a família, e a resposta foi: "Você pode acionar outras áreas, porque é sempre bom ter esse relacionamento multidisciplinar. Mas em nossa profissão, quando se vê risco de vida, entendemos que essa pessoa não pode ficar sozinha, então é preciso explicar para o paciente para nos dar o direito de quebrar o sigilo nesses casos." Ela mostra que é importante não trair o paciente e fazer tudo de comum acordo com ele. Quando acionar a família, sempre avisá-lo. Outro ponto alto da entrevista foi quando perguntamos se preconceito existe na busca de terapia, se isso atrapalha o tratamento, e ela respondeu: "Antes eu via mais resistência a aceitar fazer terapia por causa dos preconceitos da sociedade, mas isso vem mudando. A maioria das pessoas acha que vão deixar de ser, entre aspas, Maria e terão como primeiro nome depressão. Eu sempre lembro que dependendo do caso é a condição e não a sentença." Após o término da entrevista, notamos que tudo se relacionou com o filme de forma natural, que apesar de ser lançado no ano de 2001, trata de um assunto muito presente até os dias de hoje. A nossa sociedade está marcada pela convicção de que qualquer sofrimento pode ser abolido. Com isso, o uso constante de medicamentos se tornou comum. Assim sendo, o importante é parar de sentir a dor. Esse grupo deixa claro que a depressão é uma doença séria, que pode levar à morte. O bom é que tem tratamento e cura. Não é fácil, mas a sociedade está cada vez mais sem preconceitos e os profissionais cada vez mais capacitados para a doença que mais mata no mundo. Procure terapia.